Podemos começar? Sim? Uhum. Olá a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, um diálogo. Hoje o DK pediu para que eu falasse sobre yoga, né? Sobre yoga. Então falaremos sobre yoga, né? E a vertente que eu vou usar são os Yoga Sutra de Patanjali, né? O objetivo é que a minha fala seja simples, viu? Eu quero falar para o grande público, né? E para falar de Yoga Sutra, né? Eu vou tentar falar o mínimo que for sobre termos técnicos, né? Mas é impossível não falar de sânscrito ao falar de yoga, ainda mais uma tradição tão antiga quanto os Yoga Sutra de Patanjali, certo? Bom, o DK já me apresentou, eu sou o Felipe Margarido, sou psicólogo, filósofo, professor, terapeuta. Então, vamos lá. A pergunta é: você pratica yoga, né? O objetivo também dessa minha fala é explicar, né, o óbvio. E o que é o óbvio? O óbvio é: yoga não é somente posturas, né? Todo mundo imagina que a aula de yoga seja, né, aquela, né, vamos fazer os asanas, as posturas. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Yoga é para todas as pessoas. Inclusive as pessoas com baixíssima mobilidade, né? Vamos pensar num cadeirante, uma pessoa que não tem os membros, né? Essa pessoa pode praticar yoga, deve praticar yoga, né? O intuito da minha fala é explicar que o yoga ele pode ser empregado no dia a dia, no nosso dia a dia, limpando a casa, estudando, trabalhando, né? Ou até, digo mais, né? Dormindo. Saibam disso, que é possível praticar o yoga dos sonhos, o yoga tibetano dos sonhos e do sono, mas isso é um assunto para um momento mais aprofundado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Yoga Sutra, né? O que são o Yoga Sutra de Patanjali? É um texto muito antigo, milenar, né? Tem Patanjali, dizem que ele viveu a uma média de 3.200 anos atrás, né? E é bem difícil traçar a biografia dele. Não vou me atentar à biografia dele porque a gente entraria num caráter muito místico, né? Transcendental, né? Da aparição dele neste mundo, né? Mas não sabemos se ele foi uma pessoa, é um grupo de pessoas, né? E Patanjali deixou escrito não somente o Yoga Sutras, né? Mas outros textos também que valem a pena dar uma estudada. Eu peguei uns trechos aqui para comentar mais adiante o que está escrito no Yoga Sutra, né? Esse livro, esse texto, eu li e reli algumas vezes. É um texto bem difícil porque usa bastante termos em sânscrito, né? E a tradução do sânscrito para o português tem algumas palavras que não tem tradução, são adaptações, né? Adaptações. O sentido e o significado da palavra yoga, da palavra sutra, né? São adaptações no português, né? E esse livro, ele tenta explicar como o mundo, né, é formado, como a mente é formada, como nós somos formados, né? E qual o caminho que a gente tem para a transcendência, né? Pensem no yoga como um caminho, né? Aliás, um dos caminhos, certo? O yoga é um dos caminhos. A gente pode trilhar o caminho do autoconhecimento através de várias técnicas, vários métodos. E pense no yoga como um deles, né? E o Patanjali, ele sintetizou, né, neste livro,
né, o que era conhecido sobre yoga na época dele, né? E na época dele, de Patanjali, ele chamou o yoga de compilação do yoga moderno, né? Isso que Patanjali nos traz é o yoga moderno, mas é bom, importante saber que este yoga moderno é de 3.200 anos atrás, né? Então pensa nisso. Yoga moderno de 3.200 anos atrás. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: não dá para saber exatamente há quanto tempo existe a doutrina e o conhecimento do yoga aqui entre nós. Não dá para saber. Isso é um assunto que chegaria próximo do esoterismo, né? Se eu fosse traçar essa linha histórica, eu ia falar de Atlântida, de Lemúria, né? Mas o intuito da minha fala é trazer o yoga para o dia a dia, né? Como que praticamos o yoga no dia a dia, certo? Olha só, o yoga nos possibilita nos tornarmos um receptáculo de conhecimento, nos abrir para o conhecimento. Ou como diz no linguajar de Patanjali, né, nos abrimos para a luz, né? Patanjali faz uma analogia que somos como se fosse um quarto fechado, né, obscurecido, né? E nosso intuito, nossa meta é abrir as portas e as janelas para o sol, para a luz do conhecimento, né? Porque o conhecimento já está aí. E devemos nos encaminhar em direção a ele. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho também sobre a importância da meditação, certo? É impossível falar de yoga sem falar de meditação, né? A importância da meditação. Por que a meditação é importante? Para tudo, resumidamente, né? A meditação nos ensina, eu vou falar pela minha experiência pessoal, né? Uma experiência de não pensamento. Olha só, será que você consegue pensar? O que seria o não pensamento? O que é que seria a ausência de pensamento? Será que a gente consegue? Né? Será que é possível? Né? Vamos pensar, olha esse momento, né? Eu estou pensando nessa transmissão, nesta aula, né? Estou pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, na conexão, na internet, né? na estrutura, vocês também estão observando aí, né? Estamos imersos de pensamento, né? E o yoga e a meditação nos ensina, nos explica que é possível irmos além do pensamento, mas é algo bem delicado de se explicar, né? Por exemplo, né, como que seria explicar o que é a água para o peixe? O peixe, né, como assim explicar a água para o peixe? Tudo que o peixe tem em volta é água, né? Como é possível ir além da água? Como é possível ir além do pensamento, né? O não pensamento. Essa é uma das importâncias da meditação e do yoga, né? É a experiência do não pensamento. Porque o pensamento é uma experiência da manifestação corpórea, né? Só pensamos porque temos um corpo. E como o yoga trabalha a transcendência, né? É possível, necessário pensarmos no estágio para além do corpo, né? Para além, né, da materialidade. E eis que aí está uma das importâncias da meditação. Tem técnicas de meditação, né? Num outro momento vocês perguntam aí para o DK quais são as técnicas de meditação. Tem milhares, muitas, né? Muitas. Talvez aqui, se der tempo, eu fale da técnica do pranayama, da respiração. Vamos adiante. O yoga procura nos libertar do aprisionamento e condicionamentos que nos causam sofrimento por meio da disciplina. É isso. Nos libertar do sofrimento que tem no nosso dia a dia por meio da disciplina. Todos nós somos expostos a condicionamentos e aprisionamentos, né? Psicologia mostra isso, né? Principalmente a psicologia comportamental. Olha o quanto de condicionamento e aprisionamento a gente tem no nosso dia a dia, com a nossa família, com a alimentação. Tudo isso são condicionamentos e é possível
libertar-nos desses aprisionamentos e condicionamentos. A gente nasce neste mundo condicionado à família, à alimentação, né, a um ritmo de respiração, de saúde de corpo, e é preciso ir para além disso, por meio da disciplina. O yoga busca isso, disciplina. Posso contar rapidinho uma experiência pessoal para vocês? A gente está falando de disciplina e condicionamento, né? Desde pequeno eu fui condicionado a comer o meu bom pão de manhã, pãozinho fresquinho, né? Todo dia eu sempre tive essa impressão que se eu não comesse um pão fresquinho de manhã com requeijão, né, ia ser muito difícil começar o dia. E já tem umas semanas, né? Eu falei, opa, peraí, deixa eu verificar isso, né? Deixa eu cortar a farinha branca aí do meu dia a dia. Os primeiros dias é um sufoco, né? Tem abstinência e tudo mais, mas é possível, né? São condicionamentos, né? Poxa vida, se eu não conseguir controlar o que eu coloco para dentro de mim, né? Como que eu vou conseguir controlar o que eu sou, o que eu vim fazer no mundo, né? Então, buscamos isso. O yoga busca isso, disciplina. Disciplina. E como diz o poeta, né? Disciplina é liberdade. Vamos adiante. Eu já falei para vocês que o yoga é um dos diversos sistemas de conhecimento existentes na humanidade, né? Um dos sistemas de conhecimento. Não digo para vocês que todo mundo deve praticar yoga. Se você quiser, se for adequado para você, para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua estrutura psíquica, mental, ok, né? Mas todo mundo pode procurar essa reconexão, essa transcendência, esse conhecimento, né, da maneira que lhe for mais propícia, né? Volto a falar, é um dos conhecimentos existentes, não é o único. E este Yoga Sutra de Patanjali é um dos yogas, viu? Um dos. Dizem que na Índia há uma média de 1.800 tipos de yoga. 1.800. Olha só. Aqui a gente costuma falar, né, sobre alguns, né, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Yoga Integral, etc. Né? É possível criar novas escolas sempre. E o trabalho de Patanjali foi tentar sintetizar o que era conhecido sobre yoga no tempo dele através de 7 caminhos, 7 métodos, que eu vou comentar alguns muito brevemente aqui conosco, certo? Peguei uns trechos também desse texto, né, do Yoga Sutra de Patanjali na íntegra, que é um texto bem denso, viu? Denso. Eu gosto de textos densos, né? Eu li algumas vezes, não só li, como tenho tentado praticar no dia a dia o que está neste livro. Então, peguei alguns trechinhos aqui para vocês terem uma noção do que está escrito no livro. Ó, vamos lá, olha esse trecho aqui que diz: então, devido à infinitude do conhecimento que foi libertado de todas as impurezas, pouco para ser conhecido. Vamos pegar mais um trecho aqui que diz o seguinte, ó. Então, tendo os gunas alcançado seus objetivos evolutivos, encerra-se a marcha das transformações. O que são os gunas, né? Os gunas, é uma palavra de difícil tradução, né? Mas os gunas quer dizer as qualidades da matéria, né? Todo este nosso plano, essa nossa terceira dimensão, né? Ele é cheio de matéria, né? E essa matéria tem 3 dimensões. Não daria para entrar nessa especificidade, né? Mas como diz nesse trecho aqui, né? Quando os gunas ou a matéria alcança seus objetivos evolutivos, encerra-se a marcha das transformações. Ou seja, a gente vive num mundo de transformações, né? Como dizia Heráclito, né? O mundo está em constante mudança, mas o que busca essa disciplina do yoga é o cessamento das transformações, através da disciplina. Ou, se possível, né, através de o alcance de um estágio da mente chamado de samadhi. E eu não vou ousar aqui a tentar definir samadhi. Samadhi não se define. Certo? Olha um outro trecho do livro. Essa marcha já não mais aprisiona, mas liberta o praticante das transformações e da morte,
pois integra a totalidade dos momentos. Olha só, como eu falava para vocês sobre a questão da transcendência, né? Tanto vida quanto morte dentro da escola Vedanta ou do Yoga é chamado de transformações, né? Ou seja, nesse sentido, a morte também é só mais uma transformação. Né? Compreendo que algumas pessoas podem pensar na morte como fim, ok? O que eu digo é o seguinte, é um assunto delicado, hein, gente? Cada um deve fazer uma profunda reflexão do que seria a morte para ti. Né? Se a morte para você é o fim, ok, para você ela será o fim. Né? Mas é possível também pensar nela como uma transformação, transmutação. Né? Pensemos numa estrela. Será que uma estrela morre? Ou quando uma estrela morre, o quanto de vida que ela espalha aos arredores dela? Mas voltando para o assunto, que eu desfoco bastante, né? Cada um deve pensar o que é a morte para ti. E construir, né? E trabalhar na sua morte. Olha que bonito. Aqui, continuando o texto. Ó. A maneira de eliminar a falta de sabedoria é a persistência no discernimento. Persistência no discernimento. Este é o caminho, o método que Patanjali nos traz. Ele fala bastante sobre a questão do discernimento no livro. São 200 aforismos, viu? Eu coloquei alguns aqui, mas são 200 sutras, né? É bem difícil definir a palavra sutra, né? O sutra não tem tradução para o português. Não tem, né? O sutra é uma estrutura de transmissão, de diálogo, de palavras exatas, né? Para a literatura védica, para os brahmanes, né, o sânscrito é uma língua sagrada, do qual não se acrescenta e não se retira nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Né? Os sutras têm essa combinação de uma palavra linkada para outra. Aliás, a palavra sutra, uma das possíveis traduções, uma das, né, é fio, é conexão. O sutra ele tem uma conexão, uma mensagem. Né? Pensa aí no Sutra do Coração, né? Que é um texto clássico do budismo. Pensa aí no Sutra Lotus. Né? São textos clássicos, importantes. Né? Vamos adiante. Normas de convivência. Vamos lá, agora eu vou falar rapidamente sobre os 7 princípios do Yoga Sutra de Patanjali. Né? E o primeiro princípio é o princípio do Yama, né? Também é chamado de Ahimsa, que é o princípio da não agressão. Não agressão, nem para si, nem para os seres, os elementos, os seres à sua volta. Né? Este é o princípio da não agressão, que é o primeiro passo que Patanjali nos coloca para sintetizar, compreender o yoga. Né? Esses 7 passos, todos eles são linhas de yoga. A gente poderia trabalhar yoga 3, 5 anos somente falando sobre o princípio do Yama, do Ahimsa, que já é uma escola de yoga. Né? Olha aqui, ó. Com o estabelecimento da não agressão, a inimizade desaparece das proximidades. Olha que interessante se a gente pudesse eliminar as nossas inimizades. E eu digo que podemos. Podemos. Não só entre seres humanos para seres humanos, mas eu estou falando de seres no geral. Né? Eu estou falando de um princípio de amizade, de benevolência, de compaixão para com todas as criaturas. Eu digo que é possível através da disciplina. Então, o Yama é o primeiro passo, o primeiro princípio do caminho 7º, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. O próximo é chamado de Niyama, que são normas de aperfeiçoamento. Também é a limpeza, é o contentamento, é o sacrifício e a abstinência. Estava falando para vocês a minha experiência de alimentação, né? De cortar a farinha branca. Né? Precisamos ter abstinência e sacrifício nas nossas ações diárias. Sim, não só precisamos,
como devemos. Isso é o que busca o caminho do Niyama. E o Niyama também é uma das escolas do Yoga. Aqui eu coloquei 7 nesse texto, mas eu falei para vocês que na Índia tem mais de 1800. Né? Yoga só cria-se mais ramificações. Mas vamos lembrar uma coisa muito importante, minha gente. No princípio, acho que está em alguma parte do texto, né? No princípio, né, a sabedoria era una. No princípio, a sabedoria era una. Tá? E com o passar do tempo, né, vários seres, várias espécies humanoides, não humanoides foram surgindo, né? Então, este conhecimento que era uno, criou-se várias formas de comunicá-lo, várias regras de linguagem, né? Porém, buscamos aquilo que está para além da linguagem. O yoga é um método, é um caminho para retornarmos a esta fonte primordial de onde todos viemos. Então, este é o segundo passo, que é o Niyama. Deixe-me ver aqui. Só um minuto. O terceiro passo, né, a terceira escola, que é uma das que eu mais gosto e pratiquei e pratico, né, é chamado de Pranayama. Pranayama, que a gente pode falar que o Pranayama são práticas de controle das forças sutis, né, como diz aqui no texto, a separação dos movimentos de inspiração e expiração, né? Como eu sempre falo em todas as minhas aulas, o segredo está na respiração. Quer compreender o estado mental de uma pessoa? Observa o fluxo de respiração dela, como ela respira, tanto acordado quanto dormindo, porque eu falei para vocês que o yoga pode ser praticado durante o sono, durante a noite também, né? Então, dentro das técnicas do pranayama, a gente tem as técnicas de respiração, né? Respiração. Prestar atenção na respiração, uma respiração consciente, né? Uma respiração consciente. Dentro também do pranayama, a gente procura, dentro do yoga, né, falar sobre a importância dos asanas. Os asanas. O que são asanas, né? É o panfleto do yoga, né? São as posturas de assentamento, né? A gente pode e deve desenvolver disciplina sobre a nossa postura, sentar corretamente, né? Como diz aqui no texto, de maneira firme e confortável. De nada adianta fazer as posturas lindas e fantásticas do yoga, fazer aquela careta de dor, né? Não é um bom caminho, né? Devemos ter postura para com o nosso corpo. Isso eu penso também que tem relação com o envelhecimento saudável, né? Olha o quanto que somos assolados por dores corporais por falta de postura. Deixa eu dar mais um exemplo meu aqui para vocês. Eu estou reformando aqui a casa, né? Estava ajudando todo mundo aqui. Apesar de eu ter uma boa postura, chegou o final do dia eu estava com dor no corpo todo. Por quê? Porque faltou postura, né? Eu corro, eu nado, eu ando de bicicleta, mas faltou postura. Minha meta, a nossa meta é desenvolver mais disciplina no dia a dia, sentar corretamente, deitar corretamente, né? Coluna ereta facilita, né, a nossa respiração e inspiração, ou numa linguagem mais mística, né, o alinhamento dos chakras. Então essa é uma parte importante do yoga, que são os asanas. Falei do pranayama, né? Falei também que o pranayama procura transcender a esfera do interno e do externo, né? No exercício profundo de pranayama, né, chega a um estado, a um estágio que o ar não está nem dentro nem fora, porque já não tem mais diferença entre o interno e o externo. É possível dessa forma se tornar uno com a natureza.
com prana, com a energia vital que está espalhada nessa nossa dimensão. É isso que busca o pranayama. Só continuando rapidinho no pranayama, através das técnicas de respiração, a gente controla também o fluxo de consciência. Saiba que a nossa consciência tem total relação com a nossa respiração, né? Perceba uma pessoa nervosa como ela está respirando, ela está ofegante, né? E com uma respiração correta e adequada, a gente controla até a dor. Sabia que é possível controlar dor, né, através da respiração? Aumentar ou diminuir a temperatura do corpo, né? E isso é através da disciplina. Eu tenho, por exemplo, vontade de escalar pelo menos metade do Monte Everest, né? Pelo menos metade, ou 1/3. Se eu fosse uma pessoa muito rica, eu ia contratar um monte de pessoas para carregar balões de oxigênio, né? Cilindros de oxigênio. Não é o meu caso. Eu prefiro ir treinando na praia, na piscina, né? Técnicas de respiração. Respirar mais lentamente. E essa respiração lenta nos coloca num outro estado de consciência. Lembrando, novamente, que toda a nossa consciência tem relação com a oxigenação que a gente permanece, que a gente produz no nosso corpo, né? Isso que eu estou falando é óbvio, né? Se acabar o oxigênio, as pessoas desmaiam, né? Mas eu lembro que lá na USP a gente fazia técnicas de meditação cada vez mais intensas, né? Que envolvia exercícios de apneia de 1, 2, 3 minutos e aí por diante. Não vou assustar vocês, né? Mas é possível fazer esses exercícios e ficar bem, tranquilo, em paz, né? Para alcançar um nível de concentração para estudo, né? O estudo é fundamental quando a gente coloca dentro dos nossos estudos a prática da respiração. De nada adianta estudar ofegante ou cansado. E também, né, claro, o yoga pode ser usado para o controle da ansiedade. O que é ansiedade? Boa pergunta. O que será que é ansiedade? Tem muitas respostas, mas eu vou dar uma resposta muito curta, né? A ansiedade é a dificuldade de viver, de estar no momento presente. A pessoa ansiosa, ela nunca está no momento presente. Ela sempre está se lançando para um futuro que nunca chega. Ela sempre está preocupada com o futuro, com o depois, né? Isso é a ansiedade, que é o oposto de depressão, né? A gente sempre fala que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E através do yoga, das práticas de meditação, né, temporariamente a noção de tempo fica em stand-by, fica em suspensão, controlando assim a ansiedade. Eu falei para vocês de 3 passos, né, sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Existem mais outros 4 que nos demandaria um bom tempo para explicá-los. Deixo isso para uma próxima conversa, né? Falarei depois, no outro momento, sobre a importância da concentração, também chamado de dharana, né? Também sobre a atenção, chamado de dhyana, né? E o samadhi eu não tenho como explicar, porque toda a explicação envolveria num labeling, num rótulo, né? Numa linguagem. E o samadhi está para além de qualquer experiência com a linguagem. Não se explica. Não se explica. Ninguém entra em samadhi. Portanto, seja ninguém. Esvazie-se de um eu próprio, de um eu pessoal, de uma egoicidade para entrar em samadhi. Como diz aqui o texto, é perceber-se como a própria medida do objeto, esvaziando-se de sua própria forma. Será que a gente está pronto para se perceber como a própria medida do objeto? Será que quando eu olho para esse mar diante de mim,
Será que eu consigo vê-lo como igual a mim, como eu participante dele, ele participante de mim, da mesma forma? Muitas pessoas teriam medo disso, né? De perceber-se que somos idênticos com tudo aquilo que a gente vê. Ou como se diz na lei hermética, né? O mundo é uma projeção nossa. Criamos a nossa realidade. E isso é um assunto delicado. Mas eu gostaria de deixar vocês com essas reflexões neste momento, né? Espero ter contribuído de alguma forma para esta reflexão. Tem alguma pergunta? Veio alguma pergunta? DK, você gostaria de fazer alguma pergunta sobre yoga, meditação, respiração, experiências de... Qual que é o fundamento do yoga? Por que as pessoas devem praticar o yoga? Para a libertação de si mesmo. Nosso eu é nosso aprisionamento. Vê o quanto todos nós, o mundo inteiro, somos aprisionados pela nossa experiência de egoicidade, de eu, de ego, né? De um eu individual, né? E yoga nos explica que não existe um eu individual. Não existe. O que cria esta experiência, esse pensamento de um eu individual é o que na tradição tibetana é chamado de ilusão da separatividade. Temos a ilusão de que estamos separados do objeto ou do mundo à nossa volta. E yoga nos explica que não estamos separados. E é isso que é uma das possibilidades de te responder essa pergunta do porquê é importante praticar o yoga. Muito bom. Certo? Certo. Bom, pessoal, agradeço a atenção. Vou passar a palavra ao nosso terapeuta DK. Até mais. Garotada, hoje a live foi forte, hein? Falamos aqui sobre vários conceitos, várias coisas que a gente não costuma falar de forma técnica, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês tudo o que foi dito. Se vocês não conseguirem entender, vamos ter outros momentos para falar dessas coisas, fiquem tranquilos, porque esse foi o Fala Mais Troca. É um momento em que a gente pratica na quinta-feira o Yoga aí. Então, assim, vamos respirar melhor, vamos nos posicionarmos com uma vida diferente para que ela também nos retorne a diferença que a gente tanto está pedindo, né? Não é só ficar esperando, pedindo e não fazendo nada. O Yoga mais é essa ligação, então, pelo que eu entendi, a essa realidade para que a gente consiga o que a gente deseja. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Esse foi o Fala Mais Troca. Eu sou o Ricardo Molina, pela Rede Integrativa e Filos Psique. Muito obrigado por vocês participarem desse encontro e até amanhã, até semana que vem, às 19 horas na terça-feira. Tchau, tchau.